Brasília. Bom, e a gente continua falando sobre esse cenário do coronavírus. Diversos países já iniciaram o processo de vacinação. Na terça-feira mesmo, a Argentina começou a imunizar sua população. Ontem, no Reino Unido, foi aprovada a vacina da Oxford e o imunizante deve ser aplicado na próxima segunda-feira. Já que no Brasil, em São Paulo, como Vinícius Nunes acabou de trazer, foi encontrada uma nova variante do coronavírus. Então, para tratar sobre todos estes assuntos, vamos conversar agora com a infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stucci. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, Lilian. É um prazer estar conversando aqui com você e com todos que nos acompanham. Bom, doutor, então nós vamos começar com a notícia que chegou nesta tarde. Pesquisadores detectaram 2 casos da nova variante do coronavírus aqui em São Paulo, que é a mesma detectada no Reino Unido. Doutor, o que nós sabemos até o momento? Essa mutação vem mais forte? É mais transmissível? Como devemos nos atentar a essa notícia? Lilian, você sabe que assim que surgiu essa nova variante, a notícia que nós recebemos primeiro do Reino Unido e depois dos outros países, eu cheguei a comentar com colegas que devíamos já ter essa nova variante aqui no Brasil, porque esta nova variante explicaria até, em parte, esse aumento do número de casos que observamos nos últimos 40 dias. Não sabemos há quanto tempo essa variante está entre nós, mas o fato é que ela está pelos dados que vocês acabaram até de anunciar. E essa variante vem nos dizer, o que nós já sabemos dela, é que ela transmite com muito mais facilidade. Qual é a lição que temos que aprender disso? Que temos que reforçar ainda mais as medidas de bloqueio de transmissão, o que significa que nós não podemos descuidar do uso de máscara sempre que saímos de casa. Nós não devemos provocar aglomerações, devemos manter o distanciamento social e a higienização frequente das mãos. Este é o recado no momento, até que nós possamos ter uma porcentagem grande da população vacinada, que vai demorar ainda 2021. Doutor, e existe o risco dos testes apresentarem falsos negativos? Ou seja, quando uma pessoa está doente, mas o exame não aponta a presença do vírus, os testes PCR e outros tipos são capazes de detectar o vírus mesmo nessa nova variante? Essa sua pergunta é fundamental. Nós já sabemos que com o novo coronavírus antigo, nós já tínhamos 30% de falso negativo nos exames. Com esta nova variante, a chance de ter falso negativo, ela pode ser maior se o teste ele procurar apenas um gene do vírus, vamos dizer assim, este gene que sofreu a mutação. Então, o relato até inicial e a preocupação inicial mesmo no Reino Unido é que sim, temos maior risco de ter falso negativo. Portanto, isso também soma um conhecimento a mais, que é essa divulgação de que fazer exames, se negativos, poderiam significar que nós estamos sadios e sem transmitir o vírus. Isso não é verdade e agora é menos verdade ainda com essa nova variante. Doutora, nós falamos dos testes, agora em relação às vacinas. As vacinas que ainda estão em curso, sendo desenvolvidas na fase 3 de testes, podem ser impactadas por essas mutações que o coronavírus leva? Eventualmente, num futuro, isso pode acontecer. Até o momento, as mutações que nós conhecemos do novo coronavírus, mesmo esta recentemente descoberta, não tem nenhum impacto sobre as vacinas que já estão em fase 3 ou que já estão até sendo aplicadas quase que de rotina nas campanhas de vacinação nos mais de 50 países. Bom, doutora, agora um outro assunto, claro, dentro do âmbito de coronavírus, o governo brasileiro reduziu a burocracia para importar vacinas contra a Covid-19. Inclusive, a medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Então, gostaria de saber se essa medida agiliza a entrada de um imunizante aqui no Brasil, porque nós estamos assistindo tantos países começarem a sua imunização, mesmo que de uso emergencial, e aqui ainda fica essa discussão, esse imbróglio de quais farmacêuticas estão em conversas avançadas com a Anvisa ou não. Essa nova medida pode agilizar a entrada do imunizante aqui, doutora?
Na verdade, o que eu acho, eu não sei se essa medida isoladamente, eu acho que ela não ajuda. O que ajuda é o governo ter propostas claras, né, e feitas, escritas no papel, do que ele quer com cada indústria, né, quantas doses de cada uma delas ele assume o compromisso de comprar. Isso sim que vai auxiliar que nós tenhamos as vacinas. E tudo isso, Lilian, porque o objetivo principal é que nós possamos fazer a nossa campanha de vacinação através do Programa Nacional de Imunizações, que tem experiência para isso, sempre fez campanhas muito bem sucedidas e campanhas que que o mundo inteiro admira como a gente consegue fazer vacinação rio acima e rio abaixo no nosso território como um todo. E o que nós desejamos é que também neste momento a campanha contra a Covid seja feita via Programa Nacional de Imunizações. Então, essa importação de vacinas, ela pode agilizar para o Ministério, desde que ele assuma o compromisso formal, né, escrito no papel, de quantas doses ele quer de cada indústria, para as indústrias também perceberem, né, que o Brasil quer comprar as vacinas e possam fazer o registro no nosso país. Bom, e nós temos também a informação de que as UTIs da rede pública de 6 estados brasileiros estão com as taxas de ocupação acima de 80%. Em Manaus, por exemplo, os hospitais estão superlotados. Em São Paulo, o número de óbitos e casos teve um aumento expressivo nesse mês em comparação a novembro. E agora, após festas, doutora, qual pode ser o cenário que nós iremos viver já logo ali, ó, início de 2021? Nós estamos muito preocupados com o cenário agora dos primeiros dias, né, das primeiras 2, 3 semanas de janeiro, né, por conta das festas, das confraternizações, das aglomerações que as pessoas resolveram fazer, né? Então, se nós já temos no final do ano um cenário, e este cenário que você falou agora, ele é absolutamente real, nós não teremos leito para todo mundo. Então, as pessoas, né, nós estamos a poucas horas, né, da virada do ano aqui no nosso país, então dá tempo para as pessoas ainda, né, escolherem por ficar em casa com o seu núcleo de convívio, porque senão a mensagem também é clara, não vai ter leito para todo mundo. Né? Nós sabemos que as pessoas que ficam internadas e depois as que necessitam de UTI ficam de 2 a 3 semanas, né, internadas e até ocupando o leito de UTI. Então, nós vamos ter leitos vagos, talvez, para o final de janeiro. E as pessoas que estão aglomerando agora ficarão doentes daqui 10 dias, mais ou menos. Doutora, aí não adianta pedir paz e muita saúde se as nossas ações não correspondem para tal, né? E é importante isso, Lilian, quer dizer, não adianta pedir paz e saúde se nós não temos responsabilidade, né, nos nossos atos de prover, de fomentar a paz e a saúde. Não adianta chorar na porta, né, dos hospitais, chamar a imprensa para reclamar que não tem leito, porque não vai ter. E não tem por quê? Porque nós não fomos responsáveis, né, por controlar a pandemia. Não adianta só o gestor proibir aqui, proibir ali, mudar de laranja para vermelho, para preto. É importante e é fundamental que as pessoas também ajam com responsabilidade, né, para bloquear a transmissão da pandemia, ainda mais agora que nós sabemos que temos um vírus que transmite com muito mais facilidade. Exatamente, é uma questão de ação e reação. Nós conversamos com Raquel Stutt, infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora, eu desejo uma ótima virada de ano para a senhora, é claro, um 2021 maravilhoso, com muita responsabilidade, trabalho e saúde. Para todos nós, eu desejo igualmente para você, para a sua família, para todos, né, da Jovem Pan, para todos os que nos acompanham e com muita responsabilidade, que nós teremos ainda um tempo de muito cuidado para bloquear a transmissão ao longo de 2021. Mesmo, a luta continua. Agora são 4h45.